Os Estados Unidos convidaram o Brasil para integrar uma zona comercial de minerais críticos. É uma proposta de Washington com a qual ela pretende alcançar a China, num mercado no qual a China tem uma situação de, não vou dizer monopólio, mas de grande dominância. Vamos à reportagem. O governo americano convidou o Brasil e mais outros 54 países que participaram de uma reunião nesta quarta-feira, em Washington, na qual a proposta da zona comercial foi apresentada. Países como Argentina, Japão e México, além da União Europeia, anunciaram acordos com os Estados Unidos para fortalecer as cadeias de suprimento de minerais críticos. O Brasil, até o momento, ainda avalia a proposta americana. O plano dos Estados Unidos inclui preços mínimos para cada etapa de produção dessas commodities, de modo a impedir que minerais críticos baratos e subsidiados vindos de outros países prejudiquem os produtores nos estados que integrariam a nova zona. O principal alvo da proposta americana é a China, que domina a produção de minerais críticos. Entre os chamados elementos de terras raras, os chineses representam quase 60% da exploração global e mais de 90% do refino destes produtos. Com tamanho domínio sobre uma área vital para as mais diversas indústrias, medidas regulatórias para reter estas commodities para as indústrias chinesas vêm desestabilizando cadeias de abastecimento globais, levantando preocupação entre americanos e seus aliados. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o país quer expandir a produção de minerais críticos em toda a zona e que espera que a indústria americana se beneficie deste acesso preferencial às commodities. While we believe America's market is large enough to create its own critical minerals trading zone, this entire effort will be stronger and far more competitive if we build it together. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que é preciso criar cadeias de suprimentos confiáveis em todo o mundo. Some countries have a number of critical minerals that they have available to them in terms of mining, but just haven't been able to do it. O caso brasileiro é um que poderia ser explorado. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China. Mas, apesar deste potencial, não figura nem no top 10 de países que mais extraem estes elementos. Tiago, tem duas coisas interessantes aí. Uma é irônica, né? Os americanos descobriram, parece, pondo entre aspas, o valor de alianças, né? E de cooperação com países para obter objetivos estratégicos. Quem sabe eles aplicam isso em outras áreas também. Agora, é uma tentativa de criar um mercado para compensar a presença forte e decisiva da China no atual mercado. Que perspectiva realista isso aí tem na avaliação dos próprios americanos? Isso não é coisa que se faz da noite para o dia? Não, porque a maioria desses minerais são promessas de exploração, né? Você tem que montar toda uma infraestrutura. Em alguns países, por exemplo, algumas regras vão ter que ser adaptadas. Você poderia, no Brasil, por exemplo, você teria que mudar a regra, a lei das licitações, para, de fato, impedir que determinados países que não fazem parte dessa aliança não pudessem, de fato, explorar minerais no Brasil. Agora, um ponto muito importante disso é que, em tese, isso só vai adiante enquanto a China quiser que isso vá adiante. Grafite, disprósio, térbio, que são minerais raros, que são absolutamente críticos para a indústria militar americana, hoje você só consegue da China, né? A China ela é a grande produtora disso. Então, até esse resultado da aliança oferecer uma alternativa onde os Estados Unidos não precisariam mais da China, isso levaria muitos anos e daria tempo de sobra para a China retaliar. Então, o mais importante agora é ver qual vai ser o passo tomado da China, porque a China ela tem como pressionar metade dos países que fazem parte dessa aliança a segurar um pouco a sua produção por conta da dependência que esses países têm na China e em outras áreas. Nós estamos no foco disso, Lorival. Pois é uma iniciativa impressionante, é uma política industrial multinacional, né, liderada pelos Estados Unidos.
Inclusive o Marco Rubio, secretário de Estado, que abriu o evento, ele agradeceu a Coreia do Sul porque ela que criou, presidia a organização anterior, que nesse evento ministerial é então sepultada, porque agora a liderança é dos Estados Unidos, né? É o jeito trumpista de exercer a liderança. Mas, por outro lado, tem muitas coisas aí que são bem diferentes do estilo de Trump, né? Ele próprio rompeu com a participação dos Estados Unidos na parceria do Transpacífico, que era uma estratégia parecida, de isolar a China, tirar a China da elaboração das regras do comércio de bens e serviços para a Ásia-Pacífico, e ele saiu disso, era um pivô para a Ásia feito pelo Barack Obama. E é exatamente agora o que eles estão tentando fazer com os minerais críticos, né? Isolar a China e com investimentos, inclusive, públicos dos Estados Unidos, 10 bilhões de dólares inicialmente, mais 2 bilhões já assegurados de investimentos privados, mas é claro que vão ser necessários centenas de bilhões de dólares e não 12 bilhões para alavancar esse sistema. O J.D. Vance, que participou também, vice-presidente, fez o keynote speech. A gente mostrou um trecho ali na reportagem. Muito bom o discurso dele, muito interessante. Estava todo mundo ali. Discursaram o Chris Wright, que é secretário da Energia, o James O'Greer, que é secretário de Comércio, enfim, estava toda a elite ali do governo Trump participando para dar todo o peso institucional. E o Brasil, na medida em que isso andar, realmente vai ter de fazer algumas escolhas. Então, a gente lê aqui e ali o que a gente chama na nossa gíria de notinhas plantadas. Plantaram uma no Financial Times. Uma fonte americana, segundo o Financial Times, diz o seguinte em relação ao Brasil. A gente não vê outra coisa lá a não ser oportunidades. E o governo brasileiro está aberto a um acordo sobre terras raras. Tiago. Bom, mais ou menos, né? Não é bem assim. Primeiro, o governo brasileiro tem uma oportunidade muito grande, porque essa aliança toda não funciona se não tiver o Brasil. Eu acho que isso é uma das alianças potenciais onde o papel do Brasil é mais desproporcional em relação a outros grupos que o Brasil faz parte. Então, isso dá um poder enorme para o Brasil se o Brasil tiver a fim de jogar bola com os Estados Unidos em relação a isso. A primeira coisa, o Brasil pode condicionar a participação dele às tarifas serem retiradas integralmente, imediatamente agora. E isso é o tipo de coisa que eu tenho certeza que os Estados Unidos vai topar, porque as tarifas já estão sendo consideradas sem sentido e a participação do Brasil é absolutamente crítica para o sucesso disso. Segundo, é que existe um hedge que o Brasil pode fazer. Ele pode colocar na mesa todo tipo de acordo em relação a isso, mas a execução desse acordo só vai acontecer anos depois da saída de Lula, da saída de Trump, da saída de todas essas pessoas, onde todos esses acordos relacionados a minerais raros, eles vão constantemente ser revistos. Então, o Brasil ele pode hoje jogar nessa possibilidade. Faz muito mais sentido o Brasil fazer parte de uma organização como essa para tentar tirar um proveito pessoal nessa história do que participar daquele Conselho da Paz do Trump, que não faz nenhum sentido. Mas para o Brasil fazer isso, o Brasil tem que delimitar muito bem quais são os objetivos que ele quer alcançar e não ter medo de jogar forte em relação a isso. Quanto à execução, se vai tirar o mineral raro da terra ou não, isso é um outro tipo de problema, porque você vai precisar, de fato, alterar algumas leis no Brasil. Como é que você vai dar uma prioridade para uma empresa determinada explorar? Como é que você vai dar prioridade para que aquele produto seja exportado para aquele outro país e não um mercado livre como naturalmente ocorre? O Lourival, independentemente do que você ainda tiver a observar a respeito desse ponto, eu queria andar um passo na nossa conversa e abordar o longo telefonema hoje entre Donald Trump e Xi Jinping.
Como sempre, sendo Trump o que ele é, ele foi imediatamente após o telefonema à rede social dizer foi maravilhoso, foi ótimo. Além do que ele escreveu, está tudo resolvido, pode dormir todo mundo tranquilo. Aparentemente abordaram tudo o que importa do ponto de vista geopolítico mesmo. Conversaram sobre Taiwan, conversaram sobre a guerra na Ucrânia, conversaram sobre limitação de acesso dos chineses a chips de ultimíssima geração. Sério? Acho que aí existe um incentivo, sobretudo da parte do Trump, de equacionar essa relação com a China, depois de ter exercido muita pressão, mas exatamente por causa desse ponto nevrálgico que são esses minerais críticos e estratégicos. Críticos para os Estados Unidos e estratégicos para a China, né? Estratégico para quem tem, crítico para quem não tem. Então, quando no processo de negociação, quando o Trump impôs as tarifas e a China retalhou, o Trump veio com a restrição dos chips sofisticados e a China cortou as licenças dos minerais críticos, né? Então, ali os Estados Unidos sangraram em termos de posição de negociador. Ali eles ficaram sem uma forma de responder. E isso foi um wake-up call, despertar. Um despertar para a verdadeira correlação de forças entre Estados Unidos e China, e era muito irônico, porque, e aliás, o Marco Rubio disse isso hoje, com outras palavras, falando assim, não adianta a gente ter uma moto da tecnologia mais, estou parafraseando, tá? Não adianta você desenvolver a máxima tecnologia, ter os melhores projetistas, designers industriais, se você não tem a matéria-prima. Então era irônico, porque os Estados Unidos estavam pressionando com acesso aos chips sofisticados e a China está falando, tá, mas você vai fabricar esses chips com o quê? Certo? Então, e aí na corrida da inteligência artificial, os minerais críticos são realmente críticos. Então, nesse campo, eu acho que o Xi Jinping esperou e o Trump está indo agora com a máxima vulnerabilidade que ele acabou atingindo. Esse ponto é interessante, que o uso da palavra que você fez, vulnerabilidade. O Trump foi à rede social dele, a Truth Social, elogiar a conversa. A minha relação com o Xi Jinping é uma coisa maravilhosa. Nos próximos 3 anos do meu mandato, nós vamos obter muitas coisas. A imprensa oficial chinesa deu destaque a outra coisa. A uma conversa entre Xi Jinping e Vladimir Putin, na qual, segundo as fontes oficiais, declarações oficiais chinesas, Xi Jinping disse o seguinte para o Putin: olha, esse ano começou com muita turbulência. O que parece ter sido Tiago, parece ter sido uma observação assim meio enviesada, meio oblíqua e ao mesmo tempo frontal para a bagunça que o Trump criou dentro da OTAN. Então, na verdade, os chineses conversaram com o Trump hoje, vendo-o numa posição vulnerável? Sim, sim. Primeiro que a Rússia e a China, eles estão recebendo um mar de boas notícias, cada um em uma categoria diferente dos seus objetivos em relação à geopolítica global, mas desde que o Trump chegou, os dois países eles foram os que ganharam mais em termos de posicionamento e influência dentro das estratégias que cada um tem. A Rússia era uma potência moribunda durante muitos anos e a invasão na Ucrânia, que o normal seria isolar a Rússia ainda mais do mundo, não, catapultou a Rússia para uma posição de influência muito maior do que o seu tamanho real, muito por conta desse vai e vem dessa relação complicada que tem entre Putin e Trump. E a China, ela conseguiu se tornar o antagonista dos Estados Unidos, que é percebido como uma alternativa viável pelo Canadá, pela Europa, por vários outros países. Então, existe uma turbulência muito grande, mas a turbulência é onde a Rússia e a China ganham proveito, porque se você tem um ambiente
global, onde você tem uma superpotência como os Estados Unidos, a tranquilidade é o que mantém essa superpotência no poder. A turbulência no qual Xi Jinping se refere é aquilo que modifica a ordem das coisas. E nos últimos 2 anos nós estamos vendo a ordem das coisas sendo modificada de um jeito que favorece muito a Rússia e a China. Então a conversa entre o Xi Jinping e o Trump acaba sempre sendo uma conversa onde o peso dela é muito maior para os Estados Unidos do que para a China. É como se a China estivesse jogando pelo empate. E a China ela tem sempre essa carta na manga, que é trazer a questão de Taiwan, que é o que a imprensa americana e ocidental dá mais atenção em relação ao papel internacional da China, quando nem a China mesmo dá tanto atenção assim em relação aos outros objetivos globais que eles têm. Enquanto os Estados Unidos busca reafirmar sua posição por meio de ações militares e presença militar com a doutrina Monroe, Donroe, seja lá o que o Trump quer chamar, a China ela busca aumentar a sua presença e a geração de dependência de vários países em relação a ela. Então essa turbulência favorece sim a China e de lambuja a Rússia também.